Você já teve revelações? Como saber se uma revelação vem de Deus? Fica aqui comigo que eu vou te explicar e vou contar uma das revelações que eu já tive. A gente pode saber se uma revelação vem de Deus se ela estiver alinhada à Bíblia, à palavra de Deus. Se estiver fora da palavra, contrário ao que Deus falou, aos princípios bíblicos, essa revelação não vem de Deus. Isso serve também para profecias. Você acredita em profecias? Já recebeu ou já entregou uma profecia para alguém? A profecia ela é verdadeira se ela estiver alinhada à Bíblia, à palavra de Deus. E uma certa vez alguém me falou sobre uma profecia e essa profecia dizia que ela ficaria com o marido da outra pessoa, porque aquele era o dela e o que estava com ela não era o dela. Enfim, a pessoa ficou com raiva de mim porque eu fui falar a verdade. A Bíblia não diz isso. Então, se está contrário à Bíblia, não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem do outro. Mas falando em revelações, precisamos prestar atenção. Sonhos, visões, revelações, vem de Deus? Porque se vem de Deus, é coisa boa para a gente. E eu quero deixar aqui registrado uma revelação que eu tive há alguns anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, e eu guardei, está viva na minha memória. Eu tive uma revelação, não estava dormindo totalmente. Sabe aquela hora que você acordou de manhã, mas ainda fica ali um pouquinho, uma preguicinha, esperando mais um tempinho para poder se levantar? Então, fechando os olhos, e aquilo é uma coisa que é forte, mas é rápido, ao mesmo tempo é longo, e eu olhava para o céu e via as nuvens como fossem massinhas, formando focos de brigas. E eu olhava e tinha uma querida, linda Cíntia, ela estava ao meu lado e eu disse: Cíntia, olha para ali. Ela disse: tia, eu estou vendo o céu. Mas ao mesmo tempo ela olhava e dizia: tia, ela se espantava, porque era realmente incrível, aqueles como bonequinhos de massa, formando lutas e se desfazendo, formando lutas e se desfazendo. E uma voz bem forte do céu: não ore mais pedindo, ore agradecendo. E a mãe de Cíntia, Elba, minha amiga querida, que está sempre com a gente, acompanhando os vídeos, eu dizia para ela: Elba, corre, vai avisar os crentes. E ela dizia: vai você, porque os crentes não vão acreditar. E eu via a urgência, a emergência daquela voz: não ore pedindo, agradeça a vitória. E eu ouvia voz de multidões: eu agradeço a vitória, eu agradeço a vitória, eu agradeço a vitória. E ali eu não via, mas ouvia o aumento das vozes como uma urgência. E a Sofia, pequena ainda, dizia: tia, eu quero orar com você. Eu dizia: ora, Sofia. E ela dizia: eu agradeço a vitória, eu agradeço a vitória. E ali eu começava: eu agradeço a vitória, eu agradeço a vitória, eu agradeço a vitória. E eu fiquei com aquela revelação: meu Deus, eu preciso agradecer ao invés de pedir. Mas isso está alinhado com a Bíblia? Tem pessoas que lêem um versículo que diz assim: pedi e dá-se-vos-á. A pessoa faz questão de pedir, pedir, pedir. E dá-se-vos-á. Não, não. Pedir e dá-se-vos-á. Você pede uma vez, começa a agradecer, porque você acredita que recebeu, e isso é bíblico. Por isso que eu comecei dizendo: como saber se uma revelação vem de Deus? Porque lá em Marcos 11:23 diz: se você disser alguma coisa ao monte, a dificuldade, lança-te ao mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você falou, será feito.
Pega a chave. Isso é uma chave. E o verso 24 diz: quando você orar, creia que já recebeu e assim será. Sabe, queridos, a gente precisa entender que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, problemas, iniquidades, os nossos pecados. Ele levou sobre si. Então isso não é para ficar mais pesando em nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todos os seus problemas, porque ele tem cuidado de ti. Louvado seja Deus. Então, queridos, precisamos aprender a contar, sim, as nossas causas ao Senhor, mas crer que já recebemos, porque naquele momento, como lá na revelação de Daniel, ele orou, mas no primeiro dia ele foi atendido, mas o príncipe das trevas guerreou para que a resposta não chegasse até a ele e ele saísse do lugar. Então, todo esse empecilho, toda essa demora é para ver se você desiste da tua bênção. Desiste não, tá pertinho, tá chegando. Louvado seja Deus. Deus está com você, seja firme e forte, porque a tua vitória já está chegando. Se você crê, deixa o teu amém e o teu joinha. Um beijo no seu coração. Passa para alguém essa palavra.